Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Hoje a gente vai ter uma sessão especial com uma série de lançamento. Eu vou estar convidando várias pessoas, vários queridos para estar comigo. E hoje a gente vai começar falando um pouco sobre constelação. Boa noite, Anitta. Boa noite, Maico. Boa noite, Demara. Boa noite para todos vocês. Sejam todos bem-vindos. Todos bem-vindos aqui. Muito obrigada pela presença de vocês, pela participação. Daqui a pouquinho eu vou chamar a minha amiga Renilda, uma pessoa muito especial que tem uma carreira importante dentro da constelação familiar, dentro da organização sistêmica. Ela trabalha bastante com crianças. Ela tem um cuidado com crianças. E o Instagram tá me dando um monte de coisa aqui. Agora deu. Boa noite. O Instagram tá integrando para muita gente agora. E em alguns instantes eu vou chamar a Renilda para estar comigo. Seja todo mundo muito bem-vindo. Se é um assunto que te interessa, esse assunto do cuidado pessoal, esse assunto do desenvolvimento pessoal, nós estamos sempre buscando uma melhora, estamos sempre buscando um caminho melhor. E a Renilda tem sido uma pessoa muito especial no meu caminho e eu gostaria de apresentá-la para vocês. A Renilda é uma pessoa que eu conheci em trabalho, e ela já está chegando aqui para conversar com a gente. A Renilda é fantástica como palestrante, mas ainda tem um pouco de insegurança aqui dentro do Instagram, mas ela me está fazendo essa gentileza de estar comigo e vai ser uma noite especial, vai ser uma noite de autoconhecimento. É um caminho novo que eu tenho trilhado, esse caminho da constelação, esse caminho da orientação sistêmica, e eu fico muito feliz que a Renilda aceitou estar aqui essa noite comigo, de estar aqui, de partilhar um pouco da experiência dela. A Renilda tem um consultório aqui em São Paulo, que ela atende presencialmente, diferente de mim, que atendo só na modalidade online. Ela atende no presencial e ela atende uma gama de pacientes. Boa noite, querida. Tá dando certo agora? Eu estava com dificuldade aqui na câmera, mas agora deu certo. Agora sim, tranquilo. Que ótimo! Seja bem-vinda! Eu quero dizer boa noite para todo mundo que foi chegando, que eu ainda não consegui dizer, porque as mensagens não estavam chegando, chegou tudo junto agora. Mas eu quero apresentar com calma a Renilda. A Renilda é uma terapeuta sistêmica, é uma colega de trabalho. Ela fez comigo esse ano todo um semestre, né, Renilda, com o Dr. Jim, que é um fantástico nesse caminho de orientação de como a gente realiza pela gente, né? Todo um treinamento a gente realizou com ele para terapeutas, para aplicar mesmo esse conhecimento sistêmico. Isso funciona. A Renilda trabalha como professora já há muitos anos, né, Renilda? Tem uma carga aí com crianças e no público em geral muito importante. Então, por favor, se apresente, diga um oi para nossa galera. Boa noite a todos. Estou vendo aqui já algumas pessoas comentando, muito gostoso, né? Essa interação. Então, como a Silvia já falou, eu sou a Reni, eu trabalho há 19 anos com criança aqui em São Bernardo, né? No ensino fundamental. E passei então a conhecer a pedagogia sistêmica por meio da terapia sistêmica, né? Primeiro vem a terapia sistêmica, e aí então
passei a ter essa postura, estou, né, cada dia desenvolvendo mais, e quanto mais a gente estuda, a gente sabe o quanto, parece o quanto ainda a gente precisa aprender, né? O pouco que a gente sabe, e aí a necessidade de aprender cada dia mais, e desenvolver, então, essa postura maravilhosa, sistêmica, dentro de todas as áreas da nossa vida, né? O quanto é importante a gente ter essa postura e fica muito mais leve, né? Muito mais saudável viver, né? Muito bom. E, Renilda, você disse que você trabalha 19 anos na educação. Não é pouco tempo. Uhum. É uma vida, né? E nesse tempo que você atua na educação, você atuou a maior parte dele dentro da metodologia tradicional, daqueles pensadores já conhecidos. E agora que você usa e aplica essa constelação, esse método sistêmico da pedagogia, como é que você percebe isso na vida das pessoas que te procuram, dos seus alunos, né, das famílias que te procuram? Porque quando você atende, você não atende só a criança, você atende, Isso. né? Isso transpassa a criança, transpassa os pais, enfim, partilha com a gente aí um pouquinho. Sim. Então, essa postura sistêmica que a gente tem, ela passa a ser praticada também dentro da postura como professora, né? Então, o principal, o início de tudo, é eu como terapeuta, como professora, eu tomar os meus pais, né? Então, praticar primeiro essa postura que eu vou, então, desenvolver com os alunos, né? Porque eu atendo no consultório. Então, primeiro, eu preciso estar na minha posição diante dos meus pais, né? Olhando para toda a minha história, a minha criança interior, que é muito importante, né? Que a gente olha para isso. Quais são as experiências da minha infância, da minha visão, né? A gente diz muito sobre o julgamento, é sobre esse achar, né? A gente tem um hábito, a mania de achar as coisas, né? Eu acho que a minha mãe devia ter feito assim, eu acho que o meu pai, né? Então, quando a gente acha muito sobre os nossos pais, a gente passa, então, a achar sobre a vida dos outros, né? Então, quando eu atendo também uma criança, quando eu estou atendendo os pais, se eu estou nessa postura correta diante dos meus pais, eu passo, então, a ter essa postura correta também diante da pessoa que eu estou atendendo, né? E a gente para, então, de achar que o outro devia ter sido, devia fazer, tem que fazer, né? Então, a gente se põe nessa postura diferente, tira o julgamento, né? Então, quando a gente tira o julgamento, o outro se aproxima e a gente consegue, então, olhar para a situação de forma muito mais plena e com sabedoria, né? Então, é isso. Essa postura sem o julgamento, sem achar, sem dizer se a atitude do pai ou da criança está certa ou se está errada, e se classificar entre certo e errado, é o principal, é o início, né, a raiz de tudo ali dentro dessa postura, nesse atendimento e na aprendizagem, no desenvolver, então, de todo o processo ali, né, dos objetivos que eu quero com a criança e com os pais, é ter essa postura, tirar o julgamento, né? Eu costumo dizer que o julgamento é quase como uma lupa, né? A gente pega e aumenta as coisas. E o bacana mesmo da constelação, o que eu aprendi para minha vida e como terapeuta, é a gente olhar para as situações e abrir mão da expectativa de que a pessoa se desculpe, de que a pessoa, né, de ter uma reparação por qualquer que seja, né, a situação, porque a gente às vezes vive na necessidade de que os nossos pais deviam ter sido diferente ou qualquer, né, situação, qualquer trauma que a gente viveu, a gente fica ligado na necessidade de que o outro nos faça uma reparação.
E a gente também esquece que a nossa postura, muitas vezes, é a que ajudou a provocar aquilo, né? Que a minha postura, a minha posição, conforme eu estava, eu também cheguei a ser... eu fui coadjuvante na história, né? Eu não sou só uma vítima, eu também não sou só um algoz, eu estou ali participando. E a gente conseguir ter esse novo olhar, né, Renilda? Como que é para você conseguir trabalhar com esses pais, de tirar esse olhar da culpa, ou de não ficar um jogando pro outro, não, mas ele tá fazendo, meu filho tá assim, é sabe, por sua culpa, ou, né, enfim, coisas desse tipo que é muito comum acontecer, né? A gente nunca quer se responsabilizar pela culpa de nada, e de verdade a gente tá sempre responsável por um pouco, né? Como é que é isso na prática? Então, como eu disse, o primeiro, principal, é eu trabalhar a minha questão com os meus pais, né? Que é o que a gente tem feito, a gente fez bastante, né? Lá no curso que nós fizemos juntos. Olhar para a minha questão. Então, quando eu estou na minha postura correta, cumprindo o meu papel como professora, dentro da minha função, sem esse olhar de julgamento, sem dizer, sem pensar, não é só o falar, é o pensar, né? Que aquela pessoa, que aquele pai, aquele que está ali diante de mim não deveria ser daquele jeito. Não deveria ter aquela atitude, né? Então, é por aí, certo? E depois, então, se colocar como todos pertencem, né? Todos têm a sua história, é respeitar a história de cada um, certo? Então, olhar para o outro, quando a gente tira esse julgamento, é olhar com outro olhar, né? Onde todos pertencem, que bom que você está aqui. Então, a gente começa a ter essa visão, eu já não fico mais com aquele sentimento de que você me trouxe um problema, você trouxe uma dificuldade, nós estamos, como você falou, cria essa situação, parece que inimigos, né? É um jogando a situação para o outro, procurando achar um culpado, né? Então, quando a gente tira esse olhar, a gente então tira essa competição que existe entre o ser humano de achar então o culpado, quem está errado, quem é o culpado naquela situação, e a gente passa então a ter uma parceria, né, com respeito ao outro, com respeito ao que veio primeiro na situação, né? Então eu diante da criança, diante do pai, é lógico que o pai e a criança chegaram primeiro naquela situação, e eu cheguei depois, né? Então quem sou eu para julgar e decidir o que eles têm que fazer, o que eles deviam ter feito, né? Então, quando a gente vai com esse olhar, o relacionamento já se torna bem mais agradável. E aí o diálogo se torna mais fácil, né? Tira, então, essa competição, esse olhar julgador de você é o culpado, né? Mas não, estamos juntos para resolver a situação. Isso não só com criança, né? Mas em todas as situações, todas as áreas da nossa vida, né? Quando a gente vai com esse olhar, estamos juntos nessa situação, nessa dificuldade. Então a gente muda realmente a postura e a situação, a solução flui na vida. E a consequência maravilhosa é que as situações se resolvem com muito mais facilidade e também com menos sofrimento, menos cansaço, menos desgaste. A gente não fica tão desgastado fisicamente, não fica menos doente, né? Porque o desgaste traz consequência de uma dor, de algo fisicamente, né? Então a gente consegue ser mais leve no dia a dia e isso é maravilhoso. E o trabalho, então, passa a ser um prazer. Os conflitos, a gente, então, não sofre tanto para resolver, mas sim resolve com mais alegria, né? Sim. Na minha prática, Renilda, eu tenho atuado especificamente com mães. Claro que atendo outras situações, mas o meu foco é cuidar das mães.
porque a gente sabe que a alegria vem da mãe. E eu entendo Uhum. que dentro de uma casa, a mãe é que faz o movimento. É a mãe que determina o ambiente, é a mãe que está ali dando realmente o sabor, a alegria, o alimento, né? O alimento espiritual, o alimento físico, o andamento da casa, ele passa pela mãe. E até por isso que eu Uhum. escrevi o livro, né, sobre a mesa, sobre o cuidado da mesa. E eu tenho atendido muitas mães. E, no geral, essas mães, quando elas começam a melhorar, elas me pedem para atender também a filha. Isso tem sido uma constante, assim. Não que eu me especializei Uhum. em filhos, né? Não tenho todo esse seu conhecimento com crianças, mas eu tenho atendido geralmente adolescentes e tem sido, assim, um movimento muito impressionante de como o cuidar da mãe, ele também reorganiza a casa. Né? É por isso que eu gosto de trabalhar com mães e por isso especialmente que eu convidei você para abrir essa minha série de lives sobre diversos assuntos e essa sua experiência de cuidar mais dos filhos. Eu gostaria que você partilhasse com a gente, Renilda, uma história um testemunho de um dos seus pacientes de que você percebeu que essa sua ajuda sistêmica no pedagógico, ela foi assim uma virada de chave para essa família. Porque eu Uhum. percebo, no geral, na minha prática clínica, que as mães chegam para mim sobrecarregadas, cansadas, exaustas, e a gente vai encontrando nelas várias coisas que podem ser melhoradas. E aí, quando elas estão começando a melhorar, elas falam, mas meu filho assim, meu filho assado. Ou então, elas já vêm procurando a gente falando, não, o meu filho é o problema. E o que eu percebo, e assim, 90% dos casos, é que esse filho, ele está gritando as dores da mãe. Essa Uhum. criança, Uhum. ela tá chorando a dor da mãe. Eu até gravei um vídeo essa semana falando isso. O bebê chora a dor da mãe, a dor que a mãe que pariu, que tá com as suas dores, que não sabe ser mãe, que não veio com manual de instruções, que ninguém te prepara para o puerpério, né? Ou aquele momento É. tão bagunçado de hormônios. Só que isso não é só no puerpério, né, Renilda? A gente que Sim. vai acompanhando as mães de filhos maiores, e eu tenho atendido muitas mães com filhos especiais, que é nisso que eu tenho me especializado mesmo, mães com filhos autistas, mãe com filhos disléxicos, mãe com filhos com necessidades especiais, com síndrome de Asperger, enfim, uma infinidade de possibilidades, porque essas mães, elas não estão preparadas para receber um diagnóstico de um filho. A gente sabe o quanto dói quando alguém fala, olha, seu filho tem isso. Mesmo que não seja uma doença de morte, a se deparar com uma condição de algo que não tem cura, que não é só temporário, não é só dar um remédio para febre, daqui 3 dias, no máximo, ele vai estar melhor. Né? Um diagnóstico de autismo leva isso para a vida e é a necessidade de aprender a viver com isso. Né? Agora Uhum. temos isso, como viver. E essas mães, e o que eu vejo é que assim, muitas pessoas atendem essa criança, por exemplo, um autista. Essa mãe, ela vai conseguir atendimento especial na escola, ela vai conseguir um psicopedagoga, ela vai conseguir uma fono, ela vai conseguir uma diversidade de profissionais que vão auxiliar essa criança. Mas quem está cuidando da mãe? Quem que está Uhum. cuidando da mãe? Porque se essa mãe não estiver bem, não importa se os profissionais são maravilhosos, essa criança não vai chegar bem para ser cuidada. Então eu queria que você trouxesse uma experiência sua na sua clínica, de Uhum. como que isso funciona, nessa tua prática sistêmica, de como você vê essas coisas acontecer. Que, no geral, as Sim. crianças estão só gritando o que os pais não estão falando, não é? Isso. E a maioria, né, das vezes, é muito difícil para a mãe enxergar isso. Dói muito. Porque já dói de ver a criança com uma dificuldade, né? E quando olha para essa dificuldade e vê que é reflexo, que é consequência, que está ligada à dor que ela traz, talvez lá da infância, da história dela, isso dói muito.
que muitas falam para mim, o que eu faço comigo agora, né? É um sentimento de culpa que transforma, né? E isso a gente precisa aprender a lidar. E também lidar com o diagnóstico que veio, né? O que eu faço com ele agora? Ele desenvolve na gente uma capacidade, uma força para aprender cada dia mais a lidar com aquela situação, né? Então, tem sim algumas experiências, mas o principal é a gente perceber. Viu que aquele comportamento da criança, aquilo que ela está vivendo, é reflexo da emoção que vem ali da mãe, porque a criança é 50, né, por cento mãe, 50% pai. Então a gente precisa admitir isso e que a nossa postura sim vai fazer toda a diferença, né? Então, com experiência própria, um dos motivos que eu também comecei a estudar foi isso, foi me entender como mãe, principalmente antes da profissional, né? E entender a situação e as dificuldades que vêm, né, para a vida, como você falou, e a gente não quer aquele diagnóstico, mas precisa aprender a lidar com ele, né, e tornar esse diagnóstico leve, e nos traga, então, um ensinamento, um crescimento, né. Então, uma das situações, né, que me chamou muita atenção é que tinha uma criança que ela não queria ir para a escola, ela sentia muita dor na barriga, é muito comum, né, as crianças relatarem dor na barriga, eu quero ir embora, eu preciso ir embora, e era uma escola muito boa, a mãe não queria perder a vaga, né, e então ela me procurou, pedindo para eu atender a criança. E como você falou, antes de atender a criança, a gente precisa atender a mãe e o pai, né? Então, conversando com a mãe, né, ela até não tive a oportunidade de explicar essa situação antes, que eu não ia atender a criança, mas eu pedi então para a mãe ir ao consultório, que eu ia explicar para ela como eu ia atender a criança, né? Mas, na verdade, a minha intenção era resolver com a mãe a questão e nem precisava ver a criança, né? Conversar com a criança. E foi realmente o que aconteceu. Então, essa insegurança da criança ir para a escola, ela estava totalmente ligada ao medo da mãe, lá da infância dela, ao trauma que ela teve lá na infância, porque quando ela ia para a escola, quando ela fazia as atividades da escola, ela fez tudo isso, passou por todo esse período de escolar, quando criança, ela passou todo esse período sozinha, sentindo sozinha, porque a mãe foi trabalhar. E a mãe não podia ficar com ela em casa, fazendo a lição de casa, sentar para conversar como que foi o dia, né? Buscar na escola. Então, quando eu comecei a conversa com a mãe, ela fala, puxa, mas eu tive uma infância maravilhosa. Eu tinha tudo, eu tinha muito brinquedo. E então, né, começou então essa conversa, ela dizer, assim, afirmando que teve uma mãe maravilhosa. Ok, né? Que bom essa visão, ela tem essa visão. E aí, quando nós começamos, então, a entrar em mais detalhes, ela começou a perceber o quanto doía aquele sentimento de a falta na visão dela de criança de ter a mãe mais próxima. Em simples detalhes, né? Que a gente às vezes acha tão insignificante sentar com a criança, fazer a lição de casa, olhar o caderno, né? Perguntar sobre uma situação na escola, como foi que ela viveu, o que passou aquele dia, conhecer os colegas, né? Então são questões assim básicas que a gente às vezes acha que nem é tão interessante, mas isso ficou muito marcado nela. Então a gente conversou, colocou sobre, né, essa postura dela tirar então, né, através da condução da meditação conduzida, né, esse olhar para esse trauma, para essa dor que estava lá. E que ela podia, então, liberar a filha para ir para a escola. Aonde é que estava a raiz do problema, da dor da criança que não queria ir? A mãe se sentia insegura,
A mãe sentia, né, inconsciente a dor de ter vivido a infância sem a presença da mãe. Então, quando ela levava a filha para a escola, é como se ela estivesse abandonando lá. A mãe tinha esse sentimento. E aí a criança, sentindo que a mãe estava com essa, vamos dizer, aquele aperto no peito, estou abandonando minha filha aqui na escola, a filha não queria ficar lá. Ela sentia, se a minha mãe pensa que eu vou sofrer aqui, então aqui é um lugar terrível, eu quero ir para casa, quero ficar perto da minha mãe. Então, nós começamos a trabalhar essa ideia, esse pensamento, e com falas mesmo, sabe? Você pode liberar a sua filha, a escola é um lugar perfeito para ela precisa desse ambiente, não é porque você está levando lá que você está abandonando, né? Você está ajudando no desenvolvimento dela. E trabalhando, então, com a questão dela, com a mãe dela, com o emocional dela, da mãe. E, então, isso melhorou muito, né? Isso passa, então, a criança sentir alegria de ir para a escola e a mãe fica tranquila também. E isso também na aprendizagem. Então, se a mãe tem a postura diante da professora, aquele olhar de que a professora, ela não confiar na professora, sabe? Quando a gente começa talvez só o pensar já faz um efeito na criança, principalmente o falar, né? Algo negativo sobre a professora. Então a criança pensa: se a minha mãe fala sobre essa pessoa, ela é perigosa, eu não posso ficar perto dela, né? Como que eu vou confiar nessa pessoa, né? E aí toda a intervenção, toda a estratégia que a professora usa não vai fazer muito efeito, porque tem um bloqueio, né, entre a professora e a mãe. Por isso que a gente falou no começo. É muito importante entender tanto a família quanto a escola, que é uma parceria, que ali não tem inimigo, para que a aprendizagem da criança desenvolva. E, Renilda, você percebe a questão do bullying como sendo algo muito recorrente nos seus atendimentos? Chega muito para você de crianças que tá tendo dificuldade de aprendizado e está sofrendo muito bullying na escola, nesse sentido mesmo, do próprio julgamento dos pais quanto à escola, quanto o professor, quanto os amigos, isso é algo recorrente nos teus atendimentos? Uhum. Sim, porque a gente volta no julgamento. É eu ter uma visão sobre o outro e não aceitar o outro como ele é. Né? Então, vem todo tipo de comportamento, vem reflexo, né, de todas as famílias. Então, o olhar para a pessoa e dizer: eu aceito você como você é, por que você está passando, por que você tem esse comportamento, entender o porquê, né? Então, é principalmente as crianças, né, com dificuldade nos relacionamentos, né, são as que mais têm o conflito, né? E então, esse dizer: eu aceito você, tudo bem que você está aqui, você é bem-vindo aqui também, né? E até o dizer: eu vejo você, porque muitas vezes a gente vai para a escola como criança, né, conversando com os adultos hoje, eu vejo muito isso, o sentimento da criança: eu estou aqui neste lugar, mas ninguém me vê. Né? Eu estou aqui, mas eu não sou vista, eu não sou bem-vinda neste lugar. Então, qualquer atitude, eu vou ser criticado, eu vou, né, um sentimento de que eu não pertenço, né, a este lugar. Então, a gente ter essa postura de aceitar o outro. Eu vejo você, né? Isso é muito importante. Eu vejo você exatamente do jeito que você é. Eu respeito a sua história. Aí o outro se sente bem-vindo. E aí esse bullying, né? Essas palavras agressivas, essa ofensa, essa cobrança do outro diminui. E aí passa a ter um relacionamento mais, né, amoroso, de harmonia entre as pessoas.
que o bullying é como se fosse uma defesa, né? Eu preciso ofender, eu preciso cobrar, exigir do outro, porque eu exijo, então, dos meus pais, eu exijo dos meus antepassados, que não foram do jeito que eu acho que deveria ser, então eu saio também fazendo isso com as pessoas. E aí as crianças, vendo essa postura, né, dos adultos, passam então a ter também essa postura, né? É só uma consequência mesmo. Mas é muito importante, é fundamental, né? Ter essa postura de eu aceito você, tudo bem que você é assim, eu compreendo, e aí o outro se aproxima, se abre, conversa, talvez uma frase, uma fala, um desabafo, o outro já se sente pertencente, e aquela discussão, aquele desentendimento, aquele atrito já diminui muito, né? Essa frase do eu vejo você é algo assim, parece tão banal, tão simples, mas ela transpassa, né, Renilda? Ela, ela faz a gente pertencer, e isso é muito legal da constelação, né, da visão sistêmica. Eu vejo você, eu sinto você, eu alcanço o que você viveu, como você viveu, e o que eu percebo demais nas mães, especialmente, que são, né, o público que eu mais atendo, é que são tantas as vezes que elas não estão ainda dispostas a abrir mão. Uhum. Essa acho que é uma das maiores dificuldades que a gente tem, como você falou no começo sobre a mãe, como é que ela aceita esse diagnóstico do filho, né? Muitas vezes ela não quer e ela olha para si mesma e pensa, e agora? O que é que eu estou fazendo errado, né? A gente entra naquela crise absurda, mas essa frase do eu vejo você é uma frase que vale ter impressa no consultório, né? Um quadro no consultório, porque transpassa a pessoa, né? Ouvir isso transpassa a pessoa. Ó, Maranilda, a Renilda é especialista em conseguir você abrir mão do seu filho e deixá-lo na escola bem feliz. Sim. Então, você vê que isso é muito real, isso é muito, né, frequente, esse sentimento de que eu estou abandonando lá, né? Parece que vai sofrer lá. Essa E a criança, é a gente, né? sim, a criança não vai, porque é como se tivesse vamos dizer assim, tem um fio ligando, um fio invisível, né? Que mexe com o sentimento da criança lá onde ela ficou, né? Então, se minha mãe foi embora sofrendo, como que eu vou ficar aqui nesse lugar feliz, né? Isso as mães deviam receber um treinamentozinho, né? Em alguns pontos a gente devia receber algum treinamentozinho, porque não é fácil. E isso, quando a gente está falando para deixar um bebê numa creche, não é fácil. Deixar, às vezes, o bebê na casa da sogra não é fácil. Deixar a outra pessoa cuidar, porque a gente se sente a mais perfeita, né? Às vezes a gente não deixa nem o marido cuidar. A gente pensa, não, só eu que faço, só eu que faço impecável, só eu que sou maravilhosa. E é muito importante a confiança, né? Confiar na pessoa que está deixando. E eu já até falei, né? Eu gosto de falar com os pais, principalmente quando eu estou na escola, né? Vocês confiam em mim. Se vocês não conseguirem confiar em mim, que eu estou aqui para fazer, cuidar, né? Não cuidar, ser a professora, aqui ter o papel da professora, estou aqui fazendo o meu trabalho, não flui. A criança não vem tranquila, ela não se abre para aprender. Eu não posso confiar naquela professora. E a minha mãe não confia, né? Então, eu já tive experiência de chamar individualmente, estou falando em questão de escola já, né? Não só de consultório. Sim. Olhar nos olhos do pai e dizer, você confia em mim? Certo? Então, se você confia em mim, você traz a criança, vai embora tranquilo, que eu estou fazendo meu papel como professora aqui. E a criança, então, se solta, aí ela brinca mais,
ela aprende mais porque a mãe foi embora tranquila, feliz, sabendo que ela está com a professora naquele momento. Isso é fundamental. E às Por vezes isso que é importante o relacionamento entre o profissional que está com a criança e os pais, né? O que a gente, como pai, muitas vezes falha é em não conhecer com quem a gente está deixando. Então, é fundamental conhecer a escola, saber com quem você está deixando, ter esse diálogo para que a criança sinta segura. Porque se eu não confio, se eu não gosto, se eu tenho alguma coisa que eu acho que a pessoa que está cuidando não deveria ser, não é bom o suficiente, não vai desenvolver, não tem o desenvolvimento. Dos dois lados, né? Tanto o profissional, se olha para o pai e tem aquele julgamento que não deveria, se eu fosse seu pai ou mãe do seu filho, eu faria diferente, porque você não é tão bom quanto, né? Eu sei. Então, se eu tenho esse olhar como profissional também diante da criança, diante dos pais, toda a estratégia, todo o desenvolvimento de aprendizagem fica bloqueado. Porque emocionalmente não tem aquela ligação de confiança. Fundamental, tirar o julgamento. Tanto de um lado quanto do outro. A criança está ali no meio só como um reflexo do relacionamento ali dos adultos, né? E como teve um comentário aqui, ela falou, né? Eu ainda sinto, tenho né, essa dificuldade para liberar os filhos, então é muito importante olhar, como eu falei no início, olhar para a questão individual, né? O que eu tenho da minha infância, do relacionamento com os meus pais, que eu tenho lá bloqueado, que faz hoje eu ter esse medo e essa insegurança de liberar os filhos, né? Fundamental a mãe estar curada. O processo, né? A gente não tem um final, né? Mas esse processo, todos os dias melhorando, todos os dias olhando para alguma dificuldade como um aprendizado. O que eu preciso melhorar com essa dificuldade, com esse momento que eu estou passando. Enquanto temos vida, estamos em crescimento, né? eu, bem como você, optei por estudar para ser uma mãe melhor. Porque eu sentia muita falha e eu fui descobrindo muitas coisas com relação aos meus pais e considerando que eu venho de uma família que meus pais são casados até hoje, que eles, né, se davam bem, não tinha brigas dentro da minha casa, não tinha violência, não, né, tinha respeito entre os meus pais. Mas em todo o processo a gente vai descobrindo muitas coisas, né, Renilda? Muitas coisas. E cada um com a sua. E a gente se abraça, e às vezes em coisas muito pequenas, né? Como a sua paciente que você mencionou que ela sentia que estava abandonando a filha, porque veio da sensação da mãe dela, eu também carreguei muitas coisas que eu não imaginava. Mas eu já percebi que os meus filhos estão ganhando com tudo isso, né? Que a liberação dos meus traumas, das minhas dificuldades, das coisas que me amarravam, né? Das coisas que me emaranhavam com os meus antepassados, com a minha própria história, com coisas que eu não entendia por quê, né? Isso foi trazendo benefícios para os meus filhos. E a gente trabalha muito nessa linha, né? De estar disposta a pagar o preço para que os próximos, para que a minha próxima geração não precise carregar isso. Mas eu sei que você profissionalmente tem uma história de muitas conquistas com seus pacientes, de muitos avanços, de muitas melhoras, até porque a gente partilhava muito isso dentro do curso com o Dr. Jim,
enfim. Mas e dentro de casa, Renilda? Como é que tá você com seu filho? Como é que você tem visto essa transformação da sua parte, né, para a sua vida pessoal, não só profissional? Uhum. Então, é como, né, a gente acaba repetindo, mas é uma necessidade de fazer entender bem, né? É uma vida mais leve, entendeu? Então, é com mais diálogo, que é uma situação que eu aprendi, que eu precisei desenvolver, explicar com mais detalhes, né? Então, principalmente com a criança, eu, assim, a maioria das pessoas que eu converso relata que não teve uma infância com muito diálogo, né? A gente não entendia muito por que precisava fazer, por que precisava naquela hora. Então, tudo isso é muito importante. E eu precisei treinar muito, e a partir né, das minhas curas, dos meus processos, dos meus cursos, eu fui desenvolvendo isso. Conseguir explicar mais detalhes sobre a vida, conseguir colocar a rotina com mais detalhes, explicar os porquês, como nós vamos resolver, as estratégias, sabe? Assim, isso leva mais tempo dentro de casa, né? A gente se ocupa muito com as tarefas, né, da casa e a gente vai diminuindo, então, esse tempo de mais diálogo. Eu acho que é a primeira coisa que a gente vai tirando na nossa vida, né? A gente, na verdade, não tinha, a gente não desenvolve esse lado, né? De mais tempo conversando, entendendo, explicando o que é a vida e vai meio que empurrando, né? Esse lado. Mas é essencial a gente ter, né? Eu percebi que melhorou muito, a gente tem crescido muito, estudo junto, mostro para ele que eu estou aprendendo como mãe, né? Que eu estou estudando, mostro algum comportamento que eu tinha, e agora eu estou desenvolvendo. Você lembra que eu fazia isso? Agora eu não estou, não faço mais. Eu estou treinando isso, eu estou melhorando nisso, né? Então eu vou contando também. Outra coisa que eu tinha, né, que até o Dr. Dinho conversou comigo, me ajudou nessa parte, que a gente, como mãe, uma dificuldade de mostrar que eu erro, né? Um medo de mostrar parecia que eu estava se tornando muito frágil diante da criança, né? Mostrar as falhas, né? Mas não, é mostrar que a vida precisa ser vista, as dificuldades e ter esse crescimento. Errei, não sabia, agora eu aprendi e agora eu vou fazer o exercício, vou, né, me esforçar para mudar e vou mudar. Então a criança também precisa disso, né? Ok, erramos, tudo bem, erramos, né? Não vamos sofrer a consequência, mas de agora para frente nós vamos ser diferentes, juntos, né? E isso melhorou muito, o relacionamento muda totalmente, né? E lógico que a cura principal precisa ser no relacionamento do casal, né? E é um estudo diário também, é a meditação diária, é o estudo diário, é o olhar, 50% de responsabilidade de cada um, não tem a vítima e não tem o, né, o vilão, não tem o 50-50, então vamos olhar cada um para a situação que está criando aquele conflito, né? Vamos ter a humildade de reconhecer a minha parte, os 50% que me cabe, e o que eu faço para melhorar então. Isso é essencial. E dentro da casa, então, a rotina flui, né? Parece que toda a tarefa, ela fica mais fácil para se resolver, né? E nada como viver em paz, né? Nada como harmonia. Nada como harmonia. Vale a pena, né? Sem dúvida. E pagar o preço e decidir sofrer pela última vez por algo que muitas vezes nos paralisou, né? Muitas vezes nos impediu de seguir, de continuar, de prosperar, né? Nas diversas áreas, no andar da vida, da carruagem, né? Em si, faz toda a diferença. E assim,
eu me tornei meio desesperada para ajudar todo mundo a ter uma vida mais leve, porque parece. Verdade, como? Você não percebe que existe uma solução, né? Eu olho para as pessoas e penso, poxa, eu gostaria de ajudar, mas a gente também precisa se posicionar e saber que o outro tem que decidir por ele. E sim, a gente está aqui, está disponível para realmente ajudar no que for preciso, no que for possível, né? As pessoas à nossa volta. Mas essa sensação de paz, ela é única, né? Ela é única. E é nessa hora que você entende, valeu a pena, né? Cada, cada momento de liberação, É, cada momento de pagar o preço, cada momento de olhar para uma situação e encará-la de frente e entender o porquê que isso é tão difícil. Eu fico assim tão orgulhosa de ser dessa primeira turma do Dr. Jim para terapeutas, né, Renilda, que foi uma experiência ímpar na vida, que eu até outro dia brinquei que para tudo, na vida existe um Mastercard, mas tem coisa que não paga, né? Que o dinheiro não paga. sim, Essa vivência que a gente teve ao longo desse ano com o Dr. Jim, com os outros colegas, que eu inclusive quero trazer aqui, cada um com a sua experiência, foi um fantástico, e a gente percebe os ganhos de cada um, né? Essa vida mais leve, nas finanças, nos relacionamentos, com os filhos, e assim a gente vai tentando trazer cura e alívio para a próxima geração, para que seja uma geração mais leve, mas ao mesmo tempo a gente entende que os nossos filhos precisam se frustrar, que os nossos filhos precisam passar pelas provas deles, que os nossos filhos precisam passar por momentos de dificuldades para que eles também cresçam. E eu acho isso muito bonito. E acompanhar, estar no grupo que você estava, me fez muito bem. A sua vida me fez ai, muito bem. A sua experiência me fez muito bem. Ver o quanto você cresceu e desenvolveu me fez muito bem. Então, eu tenho muito que te agradecer, Renilda, pela oportunidade de você estar aqui, de estar partilhando com a gente isso. E eu gostaria que você também dissesse o contato do seu consultório. Depois até me passa, que eu quero deixar publicado para todo mundo que tiver interesse, porque eu cuido de mães, mas a Renilda cuida dos filhos. A Renilda tem uma experiência mais especial com os filhos, mas não, a gente não abre mão das mães, né, Renilda? O pai e a mãe sempre estão no pacote. é a raiz. É a raiz. Então, é, eu estou, né, vendo aqui os comentários e uma coisa que eu sempre digo, para a gente manter essa sintonia, essa frequência, precisa ser um trabalho diário. Não é porque eu fiz ontem que hoje eu vou relaxar e, né, fazer do jeito que eu acho que tem que ser feito, não. Então, uma dica que eu sempre dou: mantenha diariamente uma leitura. Então, encontre um livro que fale sobre emoção, que fale sobre postura, que fala dessa explicação sistêmica da vida. Leia diariamente, né? Então, eu tenho exemplos maravilhosos assim, de pessoas que hoje se sente muito feliz porque estou no segundo livro, estou no terceiro livro, agora eu só tenho vontade de comprar livro, porque eu sinto isso, eu preciso sempre, diariamente, estar nessa frequência de estudo, sabe? Eu preciso ter essa sintonia com alguém que tem também esse pensamento. Eu preciso crescer, eu preciso melhorar diariamente. E a leitura é fundamental, né? Assistir uma live, assistir um vídeo, né? Hoje a gente tem tanta informação boa. Então, estudar, manter essa sintonia é diária, né? Para a gente ir melhorando cada dia mais. Então, estou pedindo aqui para indicar livros.
Temos vários, né? As pessoas que estão aqui, que já estão lendo, se quiser indicar aqui, já pode escrever os livros aqui. Eu sei que tem gente que já está lendo o livro aqui que eu indiquei, né? Então, temos sim vários livros sobre mães, é muito importante. Tem sobre filhos, né? As 5 linguagens do amor da criança. Tem as 5 linguagens do amor, que também fala do comportamento, da linguagem do amor do adulto, mas tem um específico sobre a criança, que é muito importante a gente entender como é a forma que cada um se sente amado. Porque se eu não me sinto amada recebendo abraço, mas recebendo presente, então o outro sabendo disso já vai preenchendo ali a minha caixinha, né? Até acho que eu ia falar isso sobre a sacola de amor da forma correta. E a gente saber como é que os filhos se sentem amados faz muita diferença. Poupa a nossa energia, a gente acha que está fazendo o máximo para demonstrar amor e o outro não está se sentindo amado. Porque cada um tem um jeito, né? Então, essa é a dica de um livro. Né? Então, tem um livro também, O Poder da Ação, né? E os livros também, do Paulo Vieira, que eu gosto muito, que ajuda muito a gente mudar essa postura, né? Certo? Então, temos aí uma lista de livros maravilhosos. A gente vai... Certo? Então, aqui a Mônica está falando, ó, já leu as 5 linguagens, é maravilhoso, realmente. Quem não leu, vale a pena ler. Vale, e os 5 linguagens, ele serve para tudo, assim, né? De relacionamentos num todo. Tem também para casal, tem, né? Enfim, ele é bem, bem importante, bem... É importante a gente perceber que as diferenças estão aí e a gente tem o hábito de demonstrar amor como a gente se sente amado e nem todo mundo tem o mesmo jeito de amar. Tem um outro livro que eu gosto demais e que está até salvo na minha... já na abertura, ali nos destacados, que é um livro do Augusto Cury, que são 20 passos para pais e professores para educar filhos. É um livro fantástico, ele descreve várias ferramentas de como fazer e tem uma técnica que eu uso muito, que é a técnica da teatralização, de parabenizar a pessoa e dar a ênfase. E aproveitando isso, eu quero dizer, parabéns, Renilda, por tanto desempenho, por tanta desenvoltura, por tantas conquistas que eu acompanhei, que eu não estou aqui para rasgar seda, não, eu acompanhei, eu vi de verdade, nesse último semestre, foi um semestre fantástico, né? Foi um semestre dolorido, que o Dr. Jim torceu, espremeu, e transformou a gente em pessoas novas, em novas criaturas, né? Muito mais leve, muito mais com uma vida de alegria de poder servir, de poder transbordar. E isso eu tenho visto assim, a olhos nus, e eu vou dizer de novo, parabéns com a técnica da teatralização do Augusto Cury, que eu acho fantástica, porque reforça. Muito obrigada. Você também, viu, Silvia? Olha, gente, estão pedindo indicação de livros. Tem o livro da Silvia, uma autora aqui. Gente, ó, meu livro. Olha aí, gente, a importância. Nós falamos da mãe, né? O poder da mesa. Fantástico. Que diferença. A gente falei sobre a importância de a gente sentar com os filhos, conversar. E esse momento da mesa é o caminho, não é, Silvia? Então, parabéns também. Fico encantada de ter uma amiga escritora. E essa amiga é a Silvia, parceira que diz tudo. Que lindo, parabéns mesmo pela experiência maravilhosa de conhecer você e de viver esses 6 meses e continuaremos juntos. Continuaremos. Esperamos poder transbordar na vida de muitas pessoas. Olha, a Dani é maravilhosa. A Dani foi uma das primeiras leitoras do meu livro, do audiolivro, inclusive. Eu cheguei a mandar trechos do audiolivro que eu mesmo gravei, para ela ver se eu não estava muito chorosa, porque tem uma parte do livro que eu me emociono muito, porque é um livro que ele não fala apenas sobre a mesa, ele fala sobre
inteligência emocional, como a gente cuidar de nós mesmas, né? Encontrar em nós a inteligência emocional, de saber cuidar do nosso autoconhecimento, do nossa automotivação, do nosso autocontrole, e também no meio social, né, a empatia e a sociabilidade é algo que a gente precisa ter sempre, e além disso, ele tem um viés religioso, né? Religioso não é a palavra, porque a gente não aborda a religião, a gente aborda a vida cristã em si, de como trazer isso para dentro da nossa mesa, e que quando você se dá o direito, você convida Jesus para sentar na mesa com você. E aí qualquer relacionamento pode ser restaurado, qualquer relacionamento pode ser ressignificado e transformado no que Ele quer para nós. Então, é um livro para mães mesmo, é um livro para que a gente aproveite algo tão singelo que a gente tem em casa, mas que a gente deixa passar. E eu tenho visto que muitas ainda pacientes que chegam para mim não tiram o tempo nem para sentar à mesa com os seus filhos. Essa semana ainda atendi uma mãe muito cansada, desenvolvendo doenças psicossomáticas, né? De repetição, de perceber que ela tem enxaqueca. Então, por que ela tem enxaqueca? Isso era uma dor minha. Era uma dor minha. Por que eu tinha enxaqueca? Porque eu só me dava o direito de descansar no momento que eu estava com enxaqueca. Porque naquele momento eu sabia que eu não podia fazer outra coisa. Eu precisava tomar um remédio e dormir. E chegar a esse ponto, né, Renilda, é tão triste. Mas também chegar nesse ponto de eu me autoconhecer, de eu ter curado isso em mim, me dá mais autoridade para poder curar as outras mães que vierem, as outras pessoas que precisarem. E eu acho tão lindo quando a gente encontra isso, né? Quando a gente encontra quais são as nossas guerras, os nossos maiores lutas, e nesse caso a enxaqueca era uma delas, mas muitas mães ainda não prestam atenção que sentar à mesa com seus filhos é um momento que você realmente está ali, porque as pessoas vêm com o celular, porque as pessoas vêm de qualquer jeito, né? E o livro ele também fala um pouquinho do mindfulness, que é o que a gente prega dentro da visão sistêmica, né? Esteja lá, esteja de verdade, né? A gente precisa abrir mão do nosso passado, porque ele ficou para trás e a gente não vai mudá-lo. A gente só pode olhar para ele sem o julgamento e dizer, indiferente do que foi, tá tudo bem. E a gente também não pode viver no futuro, na ansiedade do que o outro vai dizer, o que vão pensar, como é que vai ser. A gente nem sabe se vai estar lá, a gente nem sabe se chega no futuro. Mas o presente é onde a gente está. E é o poder da decisão que fez a diferença nas nossas vidas. E eu costumo dizer, as minhas amigas da mesa, principalmente, sabem que Deus, ele não junta pessoas, ele une propósitos, né? E eu fico muito feliz de poder partilhar com você esse propósito de cuidar das famílias. Porque a gente não cuida só de uma pessoa, a gente cuida de um entorno, cada um, que de alguma forma a gente consegue ajudar a alcançar, essa pessoa ela não se beneficia sozinha. Ela se beneficia todo o sistema da vida dela e o que ainda está por vir, né? E eu acho isso tão fantástico e tão motivador para a gente continuar, não é? Para a gente levantar e seguir. Vida, é vontade de viver, né? A gente passa a ter. Então, assim, o livro é fundamental, por isso que eu digo, é importante ter uma leitura todos os dias nessa frequência. Por quê? Por exemplo, o seu livro vai dar dicas sobre a importância da mesa. E no consultório, como você falou, conta experiências sobre o consultório, o que tem 99% das pessoas é a falta da presença da mãe. Né? E traz para o adulto muitas marcas, muitos traumas, né? Então, esse momento, sentar na mesa, vai fazer toda a diferença na vida emocional dos filhos, né?
Então, essa postura parar, ouvir, que é a frase que nós falamos, eu vejo você, Vejo. né? Então, quando nós estamos comentando ali, nós estamos conversando sobre o dia a dia, eu vejo você. Essa frase que nós estamos praticando. E isso fica marcado positivamente na emoção, né, dos nossos filhos. Filhos fortes, saudáveis emocionalmente, porque tiveram mães que olharam, né? Tiveram esses momentos à mesa. Então, ó, leia o livro e siga as dicas, que vai ser cura emocional certamente, né, Silvia? Exatamente. A ideia do livro é exatamente isso, né? É te dar um passo a passo de como fazer e como ensinar os seus filhos a ter inteligência emocional, já que nós estamos vivendo a geração mais doente emocionalmente de todas as épocas, nunca se viveu tanto. E eu convido você que está nos assistindo até agora, que nos entrou, faz um print para nós e marca lá, eu vejo você. Se vocês precisarem de ajuda com filhos, com alfabetização, letramento, a Renilda tem uma vasta experiência. Ela colocou aqui o telefone dela, mas por favor, coloca de novo, Renilda. As pessoas que ainda não seguem a Renilda, sigam ela pelo Instagram dela. Você pode mandar um direct mais tarde, se não conseguir falar com ela pelo telefone, ela vai te responder. Ela já está com a agenda meio lotada, mas fica ali na lista de espera que ela vai alcançando. Aí eu quero agradecer também. Vi vários comentários, pessoas maravilhosas que estão no processo junto comigo, aqui comentando. Não vou citar nome por nome, posso correr o risco de esquecer alguém, mas eu vi muitas. Muito obrigada por cada comentário, tá bom? Vocês também estão no meu coração. Muito obrigada por estar aqui com a gente nesse momento. Renilda, muito obrigada pela generosidade de vir aqui transbordar, de partilhar um pouco da tua vida, da tua experiência com a gente. Muito obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada de fazer parte, né, dessas lives que essa sequência de pessoas que você está chamando. Tá bom? Muito, muito obrigada mesmo. Gente, quem tem... Parabéns. Obrigada. Pela experiência como terapeuta, pelos desafios que nós estamos passando e aprendendo cada dia mais. Cada dia mais. E é fantástico. Tem dias que são exaustivos, mas ao mesmo tempo, quando termina aquele dia, eu penso, valeu a pena. Valeu a pena. E eu nunca começo um atendimento sem pedir para que o Espírito Santo esteja comigo, para que ele sopre o que eu preciso falar, como eu preciso falar, como a gente deve seguir, porque no fim é a vontade dele, né, que vai reger. É bem esse sentimento que eu tenho também. Eu penso, o Espírito Santo conhece todos os detalhes, né? Toda a raiz, lá os antepassados, todo, né? A geração que nos trouxe a vida aqui, puxa vida, e é ele que nos mostra, então, né, o caminho a seguir é essa cura. Verdade. Muito obrigada. Eu vou ter outras pessoas, novos convites. Amanhã eu vou estar conversando com a Ana Selivon às 10 da manhã. Eu e a Ana estamos fazendo um projeto específico para mães, então será um bate-papo de mãe para mãe. E a gente vai começar falando sobre sobrecarga mental, que é algo que mais de 90% das mulheres vem sofrendo, infelizmente, né? A gente vive sobrecarregada e vai ser também um momento único. Quem quiser, tiver interesse de comprar o livro, é só comigo. Tem que mandar um direct para mim ou entrar na minha bio e clicar no link que vai direto para o meu WhatsApp. Agradeço mais uma vez, Renilda, que o nosso grupo do ALS esteja lá nos vendo, que eu vou mandar também para todo mundo. Eu não sou muito boa aqui ainda, vou descobrir como é que eu consigo deixar o tema da live marcado, vou descobrir como é que eu salvo. Salvar a live, já pediram para deixar salva. Mas a gente vai aprendendo. Mas a gente sabe que é muito novo, né? Então estamos aqui também nos desafiando a isso, né? E você me motivou.
Agora motivou, quero porque ver as próximas, Renilda. Estou só esperando. eu também admiro. Outra coisa para falar sobre você, além do livro, né? Os seus vídeos, né, o seu trabalho no Instagram, que eu fico assim ainda meio tímida, né? Meio não, bem tímida. Mas você me motivou bastante a estar aqui. Muito obrigada por Muito tudo. obrigada, gente. Muito obrigada a todos. Tenham uma excelente noite. E segue a Renilda, que ela vai postar conteúdo em algum momento, porque não, professora não sobra tempo, né, Renilda? Professora não, vida de professora é outro nível, é outra coisa. Ainda final do semestre, né? Eu devia ter marcado para outro dia, nas férias, essa live, pra você estar com tempo, mas É, realmente, eu tenho observado mais o quanto a professora trabalha fora da sala de aula, demais. quase a mesma quantidade de horas, e não dá conta, né? Não fecha nunca, né? Querida, muito obrigada. Boa noite para todos vocês. Fiquem com Deus.